Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta manhã de quinta-feira, dia 7 de maio, e o tema da conversa de agora pela manhã é a subnotificação absurda que os casos de Covid-19 e as mortes por Covid-19 no Brasil atualmente possuem. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, professor universitário, e queria muito agradecer aos mais de 2.100 inscritos aqui do canal, pedir também a você que ainda não está inscrito, que se inscreva no canal, deixa a tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pessoal, o Brasil apresenta uma subnotificação absurdamente elevada para os casos de Covid-19 e para as mortes causadas por Covid-19. O Imperial College lançou um estudo evidenciando que o Brasil é um dos países com uma situação mais crítica e um dos países com menor grau de confiança em relação aos dados que estão sendo divulgados. É incrível como nossas autoridades não se prepararam para divulgar os dados e para o enfrentamento dessa doença, que os dados são muito importantes para uma compreensão do que está acontecendo em nosso país. Eu quero só te mostrar aqui um primeiro dado para a gente fazer uma reflexão. Acompanha aqui comigo. Gente, várias instituições pelo mundo analisando os dados brasileiros e a realidade da Covid-19 no Brasil concluíram algo muito parecido umas com as outras, que para cada caso oficial notificado no Brasil, existe uma quantidade grande de casos não notificados. Por exemplo, o Imperial College disse que para cada caso registrado no Brasil oficialmente com Covid-19, existem 10 outros que não são notificados. A USP fez um estudo no mesmo sentido e encontrou uma relação de 1 para 12, ou seja, para cada caso de Covid identificado de forma oficial no Brasil, existem 12 que não estão notificados. A Fiocruz encontrou algo parecido, 1 para 10. A UFMG, com a equipe de epidemiologia de lá, encontrou também algo muito parecido, 1 para 8. E o próprio Ministério da Saúde admite que para cada caso oficial existem outros 5 subnotificados. Ou seja, nós estamos falando aí que, na melhor das hipóteses, para cada caso divulgado, existem outros 5 que não são divulgados, que não são oficializados, e na pior das hipóteses, para cada caso oficial, existem 12 outros que não são notificados. Ou seja, mesmo que a gente pegue os dados do Ministério da Saúde, que diz que para cada caso identificado há outros 5 que não são identificados, se nós já estamos com algo em torno de 100 mil casos oficiais, mais de 100 mil casos, é possível que nós já estejamos chegando a 600 mil casos, na verdade. Isso na visão do Ministério da Saúde. Porque se nós pegarmos a visão do Imperial College, da USP e de outros institutos como a Fiocruz, nós já vamos com mais de 1 milhão de casos no Brasil. Um outro dado igualmente preocupante é a capacidade de transmissão da doença em nosso território nacional. O Imperial College também fez esse estudo e comparou dados do Brasil com dados de outros países, e a coisa aqui é surpreendentemente crítica. Ou seja, cada brasileiro está transmitindo a doença para outros 3. Esse é um número muito alto e é um número considerado fora do padrão da Organização Mundial da Saúde. Isso porque nós estamos mantendo em média ainda 45 a 47% de isolamento social. Acompanha comigo bem aqui esse dado. O Imperial College divulgou também a taxa de contágio da Covid-19 no Brasil. Na verdade, Itália, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Grécia estão dentro de um padrão desejável, que seria cada pessoa infectada transmitir a doença para uma outra pessoa no máximo. No Brasil, isso é um infectado para 3 pessoas. E aí observe que esse cenário torna a Covid-19 no Brasil extremamente crítica, porque em função das condições sociais e econômicas, o brasileiro, principalmente de baixa renda, se vê obrigado a romper com a maior frequência o isolamento social. São aquelas pessoas que estão se aglomerando nas filas da Caixa Econômica para receber um auxílio emergencial.
Essas pessoas muitas vezes, para ir para a Caixa Econômica, precisam pegar um transporte coletivo lotado. São os ambulantes que, por não terem uma condição de sobrevivência e não ter carteira assinada ou um salário fixo, precisam se aventurar ainda na rua para oferir algum ganho e não passar fome. Então, essa circulação faz com que cada brasileiro infectado passe a doença para outros 3 brasileiros. Isso é um número muito alto e a consequência disso é que daqui a algumas semanas nós iremos ter uma quantidade de doentes muito grande no Brasil. E para completar esses dados, o Brasil é um dos países que menos testa pessoas para Covid-19 no mundo. Acompanha comigo bem aqui esse gráfico. Eu já havia, inclusive, mostrado esse gráfico em um outro vídeo, mas esse gráfico mostra essencialmente que na Islândia são testadas 62 mil pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Na Alemanha, 25 mil a cada 1 milhão. Nos Estados Unidos, 12 mil a cada 1 milhão. No Chile, aqui na América do Sul, 7 mil pessoas são testadas a cada 1 milhão de habitantes. E o Brasil consegue testar apenas 630 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. E aí você observa que o Brasil, ele não se planejou, não se organizou, em que pese a doença ter começado em dezembro na China, ter se espalhado em dezembro na China, em janeiro se espalhou pela Ásia, começou a chegar na Europa, rapidamente se espalhou pela Europa, chegou em fevereiro aos Estados Unidos, ou seja, o Brasil foi vendo a doença avançar no restante do mundo e não foi se organizando. Eu lembro também que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, chegou a dar uma entrevista dizendo que um amigo dele, na Inglaterra, estava providenciando para o Brasil 40 milhões de testes por mês. Cadê esses testes? Nunca apareceram. O Brasil não consegue testar os pacientes, os suspeitos. Muitas pessoas estão morrendo e o resultado dos seus exames, inclusive, não saiu. Muitas famílias não sabem sequer se essas pessoas estão morrendo de fato de Covid-19. Um outro dado preocupante. Dados da Fiocruz, da USP e do próprio Ministério da Saúde apontam para que esse ano de 2020 ocorreu um aumento de mais de 30% da mortalidade de pessoas por síndrome respiratória aguda grave, não relacionado ou não confirmado com o diagnóstico Covid-19. Possivelmente, muitas dessas pessoas que estão morrendo de gripe, de H1N1, de síndrome respiratória aguda grave, são pacientes de Covid-19 que, pela falta de testes, não estão sendo diagnosticados com essa doença. Então isso evidencia e escancara de uma maneira assim muito grotesca a falta de planejamento, a falta de compromisso com o combate a essa doença. Ao mesmo tempo, nós temos um presidente que sistematicamente aparece em público, abraçando pessoas, provocando aglomerações, incentivando aglomerações totalmente na contramão do mundo. Eu coloquei aqui essa semana já um vídeo mostrando o exemplo da Nova Zelândia, um exemplo muito bacana de como se enfrentar a doença e controlar rapidamente a doença, e a Nova Zelândia, inclusive, já está voltando às suas atividades econômicas, com 75% das atividades econômicas voltando ao normal. Belo exemplo a ser seguido. Infelizmente, no Brasil, nós estamos literalmente órfãos de bons gestores. Nesse cenário, portanto, é muito importante que a gente aumente o nosso nível de consciência e, naquilo que nós pudermos, mantermos o isolamento social para evitar que a doença se alastre mais do que já está se alastrando no Brasil. Por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho estudado e colocado aqui no canal, eu acho que agora o mês de maio vai ser um mês bastante sofrido para a gente humilde do Brasil. Forte abraço e até a próxima.